Já aconteceu depois de um término, a única coisa que você mais desejava era que a outra pessoa se arrependesse e quisesse tudo de volta? E se eu te dissesse que a maneira mais eficaz de conseguir isso é de verdade parar de querer? Parece um paradoxo, mas é a mais pura verdade, sustentada por 2 milênios de sabedoria. Hoje, não vamos falar sobre manipulações baratas ou truques psicológicos. Vamos conversar sobre como seguir em frente com dignidade, força e serenidade, usando a filosofia do estoicismo. E você vai descobrir por que justamente essa abordagem transforma você em uma pessoa inesquecível. Para começar, quem são, afinal, esses estoicos? Em poucas palavras, são filósofos gregos e romanos antigos, como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. A ideia central deles era que não podemos controlar os eventos externos, como, por exemplo, os sentimentos de outra pessoa. No entanto, controlamos 100% a nossa própria reação. E é justamente nesse controle que reside uma força e uma liberdade incríveis. Então, como podemos aplicar essa sabedoria ancestral a uma situação tão dolorosa como o término de um relacionamento? Vamos analisar isso passo a passo. O primeiro e fundamental passo é tomar uma decisão interna, definitiva e irrevogável. Entenda a diferença. A maioria das pessoas usa a ameaça de ir embora como uma última tentativa de manipulação. Se você não mudar, eu vou embora. Isso soa familiar, não é? Não há força nessa frase. Nela, há súplica e dependência da reação do outro. A abordagem estoica é o completo oposto. Sua decisão de partir deve amadurecer dentro de você, em total silêncio, sem ultimatos ou declarações. Você toma essa decisão não para assustar alguém, mas para si mesmo. Nesse momento, tudo muda. Sua energia, seu olhar, seu tom. Você deixa de ser um pedinte e se torna alguém que fez a sua escolha. Sua partida não é mais negociável, é um fato consumado. É como o nascer do sol. Simplesmente acontece, quer os outros queiram ou não. Essa tranquilidade interna e inabalável é a base de tudo o que abordaremos a seguir. Sem essa base, qualquer passo seu parecerá um espetáculo barato. Em segundo lugar, esqueça o drama. Uma despedida estoica não envolve portas batidas, nem uma torrente de acusações. Recorde o que normalmente acontece num rompimento, uma explosão emocional, lágrimas, gritos, uma lista interminável de recriminações mútuas. O nosso instinto leva-nos a querer ferir o outro para que sinta a dor que sentimos. Mas o estoico compreende, tudo isso são sinais de fraqueza e perda de controlo. O drama é, no fundo, um apelo por ajuda. É uma tentativa desesperada de agarrar-se a um relacionamento que se desintegra, de provocar uma reação, de obter qualquer tipo de atenção. É um sinal. Vê como estou mal, salva-me. O estoico não pede ajuda. Ele é o seu próprio esteio. Por isso, a sua tarefa é conduzir a conversa final com a máxima dignidade, sem acusações, sem tentar fazer com que a pessoa se sinta culpada. Em vez disso, apresente uma declaração breve e clara da sua decisão. Valorizo o que tivemos, mas decidi seguir o meu próprio caminho a partir de agora. Ponto. Isto desarma o outro. A pessoa espera um escândalo e depara-se com uma serenidade confiante. Não é frieza, é respeito. Por si, pela sua decisão e até pela pessoa de quem se está a separar. Agora vamos ao principal instrumento. A verdadeira superpotência dos estoicos. A dicotomia do controle. Parece complicado, mas a essência é incrivelmente simples. Neste exato momento, divida mentalmente uma folha de papel em 2 colunas. Na coluna da esquerda, coloque o que você pode controlar. Na coluna da direita, o que está fora do seu controle. Vamos preenchê-las juntos, no contexto de um término de relacionamento. O que está sob seu controle? Suas palavras, suas ações, sua decisão de manter distância, sua dignidade. Como você passará esta noite? O que você comerá no jantar? E o que está na coluna da direita? Os sentimentos da outra pessoa, os pensamentos dela, se ela sentirá sua falta, se ela se arrependerá da decisão.
O que ela dirá sobre você aos amigos, se ela voltará algum dia, percebe? 99% do nosso sofrimento após um término de relacionamento acontece porque despejamos toda a nossa energia mental na coluna da direita. Tentamos controlar o incontrolável. Esse é o caminho certo para a ansiedade e a loucura. Um estoico, porém, diria: ignore completamente a coluna da direita. Ela simplesmente não existe para você. Toda a sua força, todo o seu foco, apenas na coluna da esquerda. É nisso que reside a chave para a liberdade. Veja como isso se manifesta na prática. Quando você aceita de verdade que não pode controlar o que o outro sente, você deixa de se fazer aquelas perguntas torturantes. Será que ele sente falta? Pensa em mim. Se arrependeu da decisão? Todos esses questionamentos são um caminho direto para o inferno mental, pois você não tem e nunca terá as respostas. Em vez disso, você começa a se fazer perguntas completamente diferentes. O que farei hoje pela minha paz de espírito? Qual livro eu queria ler há tempos? Com que amigo eu não converso há muito tempo? Como posso ser um pouco melhor hoje do que fui ontem? Percebe a diferença? É uma virada de 180 graus no foco da sua atenção. Você, literalmente, desvia seu holofote mental da vida alheia e ilumina intensamente a sua própria. A princípio, será um desafio. Por hábito, sua mente tentará bisbilhotar a vida alheia. Mas cada vez que se pegar fazendo isso, você dirá a si mesmo, com delicadeza, mas com firmeza: pare, e trará o foco de volta para si. Essa é a verdadeira prática do estoicismo. E é nesse ponto que você começa a exalar não carência, mas uma autossuficiência tranquila. A partir de agora, o silêncio se torna seu melhor amigo. Mas não é o tipo de silêncio ao qual você talvez esteja acostumado. Não é aquele jogo de silêncio passivo-agressivo, cujo objetivo é fazer a outra pessoa sofrer e adivinhar onde errou. Isso não é uma punição. O silêncio estoico é algo completamente diferente. É um ato de autopreservação e respeito próprio. Imagine que você está criando uma zona de proteção invisível ao seu redor. O objetivo desse silêncio não é punir o outro, mas curar a si mesmo. Você guarda o telefone, sai das redes sociais, para de esperar mensagens, e não é para que eles notem sua ausência, mas para que você mesmo finalmente perceba sua própria presença, para que ouça seus próprios pensamentos e não o eco das palavras alheias. Nesse silêncio, você deixa de ser metade de algo e inicia o processo de restaurar sua própria integridade. E é exatamente esse distanciamento genuíno, não forçado, que produz o efeito mais poderoso. Quando a pessoa não recebe de você nenhuma alimentação emocional, nem raiva, nem saudade, ela fica sozinha com seus próprios pensamentos. Sua ausência se torna um espelho, e o que ela enxergar lá, isso já não é mais problema seu. O próximo conceito poderoso é amor fati, que do latim se traduz como amor ao destino. Esta é talvez uma das ideias mais desafiadoras, mas também das mais libertadoras, do estoicismo. Os estoicos acreditavam que tudo o que acontece, acontece por uma razão e faz parte de uma ordem universal e perfeita das coisas. Sua tarefa não é simplesmente aceitar o que aconteceu, nem cerrar os dentes e aguentar, mas sim, amar verdadeiramente esse evento. Sim, exatamente. Amar o fato de que você terminou um relacionamento. Parece insano, certo? Mas vejamos por outro ângulo. Um término não é o fim do mundo. É uma virada dolorosa, mas essencial no seu caminho. Em vez de lamentar: por que isso aconteceu comigo? Por quê? Pergunte a si mesmo: o que essa situação pode me ensinar? Que lição devo tirar? Que nova oportunidade ela me abre agora? Amor fati é quando você olha para os escombros do seu relacionamento e diz: obrigado. Isso foi necessário para o meu crescimento. Agora posso construir algo novo e muito mais sólido neste lugar. É a completa renúncia ao papel de vítima. Você não é apenas o que lhe aconteceu. Você é quem usa o que aconteceu a seu favor. A partir de agora,
o seu principal objetivo muda. Até este momento, talvez até inconscientemente, o seu foco era trazer essa pessoa de volta. Você verificava o telefone a todo instante, analisava conversas antigas, procurava por sinais ocultos. Tudo isso estava subordinado a um único propósito. Mas o estoicismo convida você a uma verdadeira revolução mental. Livre-se desse objetivo. Ele não é mais relevante. O seu novo objetivo, a sua nova missão, é a seguinte: tornar-se a pessoa que ninguém desejaria perder. Percebe a diferença? No primeiro caso, o foco está no outro. No segundo, exclusivamente em você. Não se trata mais de como trazê-lo de volta. Trata-se de como resgatar a si mesmo a melhor, mais forte e mais interessante versão de você. A partir de agora, cada um dos seus dias deve ser dedicado a este novo objetivo. Não, o que devo fazer para que ele me procure, mas sim, o que posso fazer para me tornar hoje uma pessoa mais disciplinada, inteligente, saudável e interessante. Isso muda tudo. Você para de esperar e começa a agir. Você transita de uma posição passiva e sofredora para uma ativa e construtiva. E é justamente essa energia construtiva que se torna o verdadeiro ímã que atrai as pessoas. Para tal, aprenda a ver a situação de uma perspectiva externa. Os estoicos chamavam a isso o olhar de cima. Imagine-se a descolar do chão e a subir cada vez mais alto. Tão alto que consegue ver a sua cidade, o seu país, o planeta inteiro. Dessa altitude, o seu drama pessoal, por mais avassalador que lhe possa parecer agora, torna-se apenas um ponto minúsculo num vasto oceano de histórias humanas. Bilhões de pessoas antes de si amaram e se separaram. Bilhões farão o mesmo depois de si. Esta técnica ajuda-as a aliviar a carga emocional excessiva da situação. Deixa de encarar o seu término como uma tragédia cósmica única. Passa a vê-lo como uma experiência de vida comum, ainda que dolorosa. Isto não invalida os seus sentimentos. Pelo contrário, coloca-os no seu devido contexto. Não é a vítima de uma injustiça singular. É o protagonista da sua própria história. E em qualquer boa história, o herói precisa de passar por desafios para se tornar mais forte. A sua separação não é o fim. É apenas um capítulo. E só a si lhe cabe decidir o que será escrito no próximo. Adote a atividade física como uma metáfora. É muito fácil, após um término, cair na apatia, trancar-se em casa e se lamentar. Um estoico, no entanto, compreende a conexão íntima entre corpo e mente. Ao fortalecer um, você inevitavelmente fortalece o outro. Mas há um ponto crucial aqui. Não se trata de correr para a academia para tirar uma foto de vingança e publicá-la nas redes sociais. Isso seria apenas mais uma manipulação, uma tentativa de provocar uma reação. Em vez disso, cuide do seu corpo pelo processo em si. Pela disciplina. Quando você se força a sair para correr, mesmo que não sinta a menor vontade, você treina não apenas os músculos, mas também a força de vontade. Cada quilômetro, cada série na academia é uma pequena vitória sobre a sua própria fraqueza. Você prova a si mesmo, de forma tangível. Eu consigo superar o desconforto, consigo estabelecer metas e alcançá-las. Essa confiança, nascida do esforço físico, é automaticamente transferida para outras áreas da vida. Você se torna uma pessoa que não desiste diante das dificuldades. E essa força interior é percebida pelos outros com muito mais intensidade do que qualquer músculo torneado em uma fotografia. Aplique o mesmo princípio à sua mente. Sua cabeça, depois de um término, é como um quarto onde a mesma melodia triste toca incessantemente, uma análise interminável do passado, a repetição constante de diálogos, os arrependimentos. Para silenciar esse ruído interno, você precisa dar à sua mente uma tarefa nova e interessante, uma nova fonte de reflexão. Mergulhe no estudo daquilo que você tem adiado há muito tempo. Sempre quis aprender italiano? Compre um manual hoje mesmo. Sonhava em entender a história da Roma antiga? Procure um documentário ou um podcast. Queria aprender a tocar guitarra? Assista a aulas no YouTube.
Não importa o que seja, o fundamental é que seja desafiador e cativante. Quando o seu cérebro está ocupado resolvendo uma nova tarefa, ele simplesmente não tem recursos para sofrimentos em vão. Você literalmente substitui as velhas e dolorosas conexões neurais por novas, positivas e produtivas. Você não está apenas se distraindo, está construindo ativamente uma nova personalidade, mais interessante e multifacetada, e se torna alguém com quem as pessoas querem conversar sobre o futuro e não sobre o passado. Não se feche em si. Após um término, a tentação é enorme de se trancar em casa, afastar-se do mundo e remoer a dor sem parar. Isso pode parecer seguro, mas o estoicismo nos ensina que o ser humano é um ser social. O isolamento apenas intensifica o sofrimento e encolhe seu mundo ao tamanho de um único problema. Por isso, sua tarefa é fazer exatamente o oposto. Restaure antigas amizades. Ligue para aquele amigo com quem não fala há 6 meses. Mande uma mensagem para aquela amiga que te conhecia antes mesmo do relacionamento. Importante, isso não significa transformar seus amigos em um ombro amigo para chorar e passar horas a fio reclamando do ex-parceiro. Não. Sua tarefa é se lembrar de quem você era antes desse relacionamento. Conversem sobre outros assuntos. Riam de piadas antigas. Retomem um hobby em comum. Você precisa provar ao seu cérebro, na prática, que sua vida é repleta de sentido e conexão, mesmo sem aquela pessoa. Você não está apenas se distraindo. Você está ativamente reconstruindo seu universo social, no qual você é o centro, e não um satélite na órbita de outra pessoa. E claro, a regra estoica moderna é: zero espionagem digital. No Império Romano, os estoicos não tinham Instagram ou Facebook, mas o princípio é o mesmo. Sempre que você visita o perfil de um ex-parceiro, você está, voluntariamente, ingerindo uma dose de veneno. Você procura respostas onde elas simplesmente não existem. Você tenta decifrar, através de fotos e curtidas, o que se passa na alma dele. Isso é uma ilusão de controle e um caminho direto para a autodestruição. Entenda que o que você vê não é a realidade, mas sim um espetáculo cuidadosamente filtrado. E cada minuto gasto nessa espionagem digital é um minuto roubado da sua própria vida, da sua recuperação. Portanto, haja com decisão. Deixe de seguir. Oculte da linha do tempo. Se for preciso, bloqueie. Isso não é um sinal de raiva ou ressentimento. É um ato de higiene digital. É como tirar da mesa uma comida à qual você tem alergia. Você não faz isso para punir a comida. Você faz isso para proteger seu próprio corpo. A sua paz de espírito é o bem mais valioso que você possui. E você tem o dever de protegê-la por todos os meios disponíveis. Mas e se forem eles a procurar-nos? Mais cedo ou mais tarde, é provável que isso aconteça. Uma mensagem, um telefonema, um encontro inesperado. E eis o grande teste à sua força interior. Todo o seu esforço anterior, todo o seu trabalho pessoal será posto à prova neste momento, porque velhos hábitos e emoções tentarão tomar conta. O coração vai acelerar, 1000 pensamentos vão invadir a sua mente. A sua primeira reação instintiva será, provavelmente, demasiado emocional, alegria, esperança, ou pelo contrário, raiva e ressentimento. Ou talvez queira responder de imediato, provar algo, entrar num diálogo. O estoico, porém, nesse momento, faz uma coisa simples. Ele faz uma pausa. Não reage de imediato. Ele dá a si mesmo tempo para que as emoções se acalmem e a razão assuma o controlo. Ele compreende que essa mensagem é apenas um evento externo e não tem qualquer poder sobre ele, a menos que ele próprio lhe confira esse poder. A sua reação dirá tudo. Se ainda está preso a, ou se já está verdadeiramente livre. A resposta deve ser educada, serena e extremamente concisa. Vamos analisar esta fórmula. Educado. Porque você é uma pessoa forte e magnânima. Você não se rebaixa a insultos ou agressão passiva. Você está acima disso. Sereno.
porque você controla suas emoções, e não o contrário. Em sua resposta, não deve haver nenhum pingo de ressentimento, nenhum vestígio de euforia. Apenas um tom neutro e equilibrado. E, acima de tudo, extremamente conciso. Nada de perguntas abertas. Nada que dê margem para continuar o diálogo. Se alguém te escrever: "Oi, tudo bem?", o pior que você pode fazer é detalhar como está sofrendo, ou, pelo contrário, como tudo está maravilhoso. A resposta estoica correta é algo como: "Olá, obrigado, tudo bem. Ponto final." Nada de pergunta de volta como: "E você, como está?" Você fecha a porta com educação. Você não queima pontes, mas também não escancara os portões. Você apenas mostra que esse diálogo não é uma prioridade para você. Essa mensagem não é o acontecimento do século. É apenas uma entre muitas notificações no seu telefone. E você tem coisas mais importantes a fazer. O seu objetivo é não dar falsas esperanças. Nem a eles, nem, o que é ainda mais importante, a si mesmo. Muitas vezes, ao recebermos uma mensagem do passado, começamos a construir castelos no ar. Será que ele finalmente entendeu? Quem sabe esta é a oportunidade de acertar tudo. Nós nos agarramos a qualquer palha, porque uma parte de nós ainda anseia regressar ao pântano que nos é familiar. Mas um estoico compreende que a clareza é a forma mais elevada de bondade. Respostas vagas, insinuações, concordar com um encontro apenas amigável, tudo isso é cruel para ambos. Você apenas prolonga a agonia e adia o inevitável. É muito mais honesto e humano traçar uma linha clara. Isso não significa que você precise ser rude. Significa que você precisa ser claro. Se alguém te convida para um café para apenas conversar, e você percebe que isso não levará a nada de bom, a melhor resposta é: agradeço a proposta, mas vou declinar. Sem justificativas, sem desculpas, porque você não deve explicações a ninguém. O seu não é uma resposta completa e suficiente. Dessa forma, você preserva a sua dignidade e não permite que nem você, nem a outra pessoa fiquem presos em ilusões. Compreenda algo fundamental. Nada atrai tanto quanto a genuína autossuficiência. Vamos esclarecer o que isso significa. Não é uma indiferença fingida, não é uma máscara de frieza. É um estado interno profundo, onde sua felicidade e equilíbrio emocional não dependem da presença ou ausência de outra pessoa em sua vida. Uma pessoa que busca a aprovação o tempo todo, que vive esperando uma mensagem, que está disposta a cancelar todos os seus planos por um encontro passageiro, irradia uma energia de carência. É como se ela gritasse para o mundo: "Sou incompleto sem você." Já a pessoa autossuficiente irradia uma energia completamente diferente. Ela diz: "Estou bem com você, mas também estou muito bem comigo mesmo. Minha vida é plena e interessante independentemente de você fazer parte dela ou não." E é esse tipo de pessoa que se torna um imã. Por quê? Porque ninguém quer ser uma muleta para o outro. As pessoas se sentem atraídas por quem é completo, por aqueles que podem compartilhar sua plenitude e não tentam preencher seu próprio vazio à custa dos outros. E quando você se torna verdadeiramente essa pessoa, a pergunta: como trazê-lo de volta? Simplesmente deixa de existir. Em vez disso, surge a pergunta: eu realmente preciso dele agora? Os estoicos frequentemente refletiam sobre a morte. Memento mori, que se traduz como lembre-se da morte. À primeira vista, isso pode parecer sombrio e depressivo. Por que pensar na morte quando as coisas já não estão bem? Mas, na verdade, é um dos princípios mais afirmativos da vida. Não se trata de pessimismo. É um lembrete de que seu tempo nesta terra é limitado. Cada dia passado a sofrer por alguém que decidiu sair da sua vida é um dia que você roubou de si mesmo. Um dia que você nunca mais terá de volta. Quando você olha para sua separação pela lente do memento mori, ela perde sua importância universal. Você se pergunta: será que eu realmente quero gastar minha única e preciosa vida esperando e chorando? Ou quero usar este tempo para aprender, crescer, viajar, criar
Amar. Essa ideia é como um balde de água fria. Ela te sóbria. Ela te força a reavaliar suas prioridades. A dor da separação parece enorme, mas é insignificante perto da dor de perceber que você desperdiçou anos da sua vida. Lembrar-se da morte é começar a valorizar a vida de verdade. Aqui и agora. Если вам было так же интересно, как и мне, разбирать эти скрытые смыслы, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые, не менее захватывающие разборы. А теперь вопрос к вам. Какая сказка из вашего детства теперь кажется вам самой жуткой? Или, может, вы знаете другие скрытые смыслы, о которых я не упомянул? Напишите об этом в комментариях. Давайте обсудим. Transforme a dor do término em combustível. Imagine toda a energia colossal que você desperdiça em preocupações, noites sem dormir, conversas intermináveis com amigos, a análise do passado, a ansiedade em relação ao futuro. Tudo isso drena recursos mentais e emocionais preciosos. Atualmente, essa energia trabalha contra você, te corroendo por dentro. E se você a girasse 180 graus? Os estoicos ensinavam que qualquer obstáculo no caminho pode ser transformado no próprio caminho. Sua dor não é uma parede, é um degrau. É uma energia concentrada que pode e deve ser canalizada para um propósito construtivo. Sentiu uma onda de melancolia? Não a afogue em séries ou comida. Em vez disso, calce os tênis e corra até sentir um cansaço agradável. Sente raiva e mágoa? Direcione essa fúria para aprender uma nova habilidade desafiadora ou para fazer uma faxina geral em casa. Transforme o caos das suas emoções em ordem na sua vida. Cada vez que você faz isso, não está apenas se distraindo. Você está realizando um ato de alquimia, transformando o chumbo do sofrimento no ouro do crescimento pessoal. Sua dor se torna seu principal recurso para construir uma nova e melhor versão de si. E é aqui que nos deparamos com o grande paradoxo. No momento em que você, de fato, construir uma vida em que não há mais espaço para essa pessoa, é muito provável que ela queira voltar. Pense bem. Você já seguiu todos os passos anteriores. Você tomou uma decisão. Você se livrou do drama. Você se concentrou naquilo que pode controlar. Você se fortaleceu, física e mentalmente. Você se cercou de amigos. Sua vida se encheu de novos significados, propósitos e interesses. E o que resulta disso? Você não fica mais esperando mensagens. Você não verifica mais as redes sociais dele. Você está, genuína e honestamente, ocupado com a sua própria vida, que é fascinante. Sua felicidade já não depende da presença dele. E é nesse exato momento que a sua ausência se torna, para ele, verdadeiramente palpável. Ele não vê uma pessoa sofrendo, mas sim alguém prosperando. Ele percebe que o seu mundo não desabou após a partida dele. Pelo contrário, ele se tornou mais vibrante e interessante para você. E isso provoca uma poderosíssima dissonância cognitiva. O ego dele é atingido. A confiança dele na sua própria insubstituibilidade é abalada. E o impulso natural que surge é a vontade de verificar. Será que ainda tenho algum poder sobre essa pessoa? Isso é quase inevitável. E é aqui que a coisa fica mais interessante. Aquela reviravolta que você talvez não esperasse. No exato momento em que o retorno deles deixa de ser seu principal objetivo, quando você encontra a felicidade dentro de si, e não na aprovação ou na presença de outra pessoa, é exatamente aí que você se torna mais valioso para eles. Por quê? Porque você demonstra não fraqueza e carência, mas sim força, integridade e autossuficiência. Você mostra que seu valor não depende de eles estarem com você ou não. E isso é incrivelmente atraente. A pessoa não vê um parceiro abandonado e sofrendo, mas sim uma personalidade forte e em desenvolvimento, que superou o golpe e se tornou ainda melhor. E a reação natural a isso é o pensamento: que pessoa incrível eu perdi. Mas, a essa altura, isso pode já não importar para você. Então, a saída estoica não é uma tática. É uma filosofia. É um afastamento não de alguém, mas uma aproximação de si mesmo. E nisso reside sua principal força.
Você não está jogando um jogo para vencer. Você simplesmente sai dele vitorioso por definição. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se esta filosofia ressoa com você, deixe um like e se inscreva no canal para não perder novos vídeos sobre o poder da mente. E agora uma pergunta para você. Na sua opinião, o que é o mais difícil em uma abordagem estoica como essa para um término? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.